E agora, companheiros, em vibrações, nós vamos nos concentrando em sintonia, mentalizando cada companheiro que participa desta atividade, cada mentor, cada instrutor, mentalizando nossas casas espíritas, para que estejamos todos em perfeita sintonia, equilíbrio e paz. Lembrando que nesse trabalho de vibrações somos agraciados com a presença de um mentor especialmente designado que estará ao nosso lado durante todo o trabalho, nos auxiliando na intuição e nas vibrações. Lembrando também que em torno de todos os trabalhadores neste trabalho temos milhares de socorristas do espaço apostos que irão conduzir as vibrações aos locais e aos assistidos que hoje serão lembrados. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um pequeno cálice de cristal, onde serão armazenadas as nossas vibrações, e nas nossas casas espíritas, o grande cálice de cristal, para onde serão levadas todas as vibrações emitidas por nós, vindas das colônias do espaço, dos nossos mentores e amigos, das esferas superiores e do cosmos infinito, para que sejam então misturadas, mescladas, preparadas como remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e que reconstrói. E nós vamos também auxiliar esses nossos irmãos na distribuição destas vibrações. E, em primeiro lugar, vamos direcioná-las às nossas casas espíritas, mentalizando que elas vão se plasmando sobre suas paredes, teto, piso, móveis, objetos e materiais, tornando toda a casa pura e iluminada, e externamente sobre suas paredes, muro, piso, telhado, cobertura, e descortinando-se no frontal da casa, formando uma cortina protetora que vai também pelo lado esquerdo, direito e nos fundos e no subsolo, envolvendo totalmente a casa em proteção para que não sofra nenhuma interferência inferior que possa trazer algum prejuízo à casa ou aos trabalhadores. Assim também as nossas vibrações vão para a sustentação de todos os trabalhos de nossas casas, a assistência espiritual em seus diversos dias, as escolas de aprendizes do Evangelho nos diversos dias que se realizam, os cursos especiais de médiuns, de preleção, de entrevista e todos os demais em preparação ou já em desenvolvimento. Assim também para todos os grupos mediúnicos de todas as nossas casas, principalmente aqueles que se reúnem às quintas-feiras, também para este próprio trabalho de vibrações, sustentação e amparo. Igualmente, as nossas vibrações vão especialmente para a evangelização infantil e mocidade espírita. E assim, não esquecendo dos trabalhos especiais, como irmão Mariano, samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos, todos os trabalhos que as casas podem e devem realizar. E agora nós vamos buscar todos os dirigentes de todos os trabalhos, para levar a cada um a sustentação e amparo para o corpo físico, mental e perispiritual. Também seus lares, com quem o companheiro convive, para que encontre um campo preparado para divulgação também em seus lares da mensagem cristã. E agora nós vamos buscar todos os assistidos de nossas casas, aqueles que têm seus nomes escritos nas fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido, nos grupos de internet de vibrações e de pedidos. Nenhum companheiro é esquecido, todos são localizados estando onde estiverem.
em seus lares, nos hospitais, nas escolas, nas prisões, nas ruas ou mesmo desencarnados. Todos são localizados e assistidos segundo o grau de necessidade e oportunidade, restabelecendo neles também o maior equilíbrio possível, preparando-os para retomarem o caminho evolutivo. E agora nós vamos levar as nossas vibrações para a Aliança Espírita Evangélica e suas regionais, também a todas as casas filiadas à Aliança, igualmente todos os dirigentes, colaboradores, auxiliares, expositores, preletores, todos aqueles que têm alguma tarefa, especialmente aqueles que tocam os assistidos em seus corações e suas mentes, com as vibrações silenciosas que emanam em cada trabalho e nos próprios lares. E assim também nós vamos levar essas vibrações para todas as casas espíritas que compõem a Irmandade Apóstolo Mateus, o Grupo Espírita Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Constelação Amor, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Luz do Alvorecer do companheiro Vladimir, Aprendizes do Evangelho de Cataguases, Minas Gerais, com nosso companheiro Euclides, todos os demais que vão se integrar a essa grande família espírita, e assim todos os dirigentes, todos os colaboradores, auxiliares, trabalhadores, voluntários, são envolvidos nessas preces vibratórias, sustentando a cada um para o equilíbrio do corpo físico, do campo mental e perispiritual, e assim harmonizando a cada trabalhador nesta caminhada de progresso e aprendizado que nos oferecem nossas casas espíritas. E agora vamos penetrar o duplo espiritual de cada casa. Vamos mentalizando que adentramos grandes salões de entrada, com o piso marmóreo, paredes vítreas, cristalinas de muita luz. E nossas vibrações vão se acumulando nessas torres luminosas, que se elevam a grande altitude nessa região umbralina, que vão guiar as caravanas e os caravaneiros que vêm das regiões infernais, purgatoriais, da crosta, subcrosta, dos vales profundos da dor e do desespero, para que estes que estão em condições sejam trazidos em nossas casas, criados, tratados e recambiados a novas oportunidades. E agora nos abraçamos aos nossos companheiros desencarnados que até ontem estavam conosco em tarefa e partiram tão recentemente para o mundo espiritual, estando já sendo preparados como nossos companheiros do espaço, ou seja, socorristas que estarão ao nosso lado em trabalho. Alguns já se encontram nessa condição e juntos agora nós vamos atravessar os portais que nos levam ao campo de relva macia para buscar com a nossa visão todos esses campos floridos que formam jardins com seus perfumes e flores medicinais, pomares com seus frutos medicinais, suas hortas e vegetais medicinais, e assim o grande laboratório que está no centro de tudo isso, onde nossos cientistas espirituais estão trabalhando arduamente para desenvolver as fórmulas dos remédios do futuro, das vacinas atuais e futuras, que irão socorrer a humanidade nos momentos adequados e assim também chegarmos ao remédio definitivo para a humanidade. E agora as nossas vibrações vão para toda a parte hospitalar de nossas casas, o pronto-socorro, as salas de cirurgia, de enfermaria, os centros
de entrevista espiritual e consultas. Também as escolas de aprendizes da espiritualidade, onde nossos obsessores do passado são transformados pela escola em socorristas do espaço. E assim continuarão ao nosso lado, agora como socorristas do espaço. E agora nós vamos somar todas as vibrações de todos que se reúnem para projetá-las como numa grande nuvem magnética que será guiada pelo nosso pensamento, como se estivéssemos numa rosa dos ventos, direcionando-a. E em primeiro lugar, ela é direcionada para a Amazônia, para a colônia Vitória Régia, com o nosso irmão Mateiro e os grupos indígenas encarnados e desencarnados, que têm a grande tarefa de preservação, recuperação e restauração de toda a floresta amazônica, seu reino mineral, seu reino vegetal, seu reino animal, para que essas luzes do astral superior, juntamente com as chuvas magnéticas, caiam em grande brilho sobre toda a floresta, penetrando até as raízes e o subsolo. Assim também em toda a extensão amazônica, avançando sobre os países vizinhos da América do Sul, que ela também se estende sobre eles. E assim essa chuva magnética vai caindo, alimentando, purificando. E agora vamos em direção ao nordeste, passando sobre toda a Caatinga, onde essa chuva magnética faz o mesmo trabalho restaurador e reparador, onde os nossos irmãos trabalhadores do bem também auxiliam na recuperação dessa área e proteção, chegando até a floresta da Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, toda a costa brasileira, e assim a chuva magnética vai banhando essas florestas, igualmente para a sua recuperação, contando também com o trabalho dos grupos indígenas, caboclos, escravos, todos aqueles que desencarnaram com tarefas precisas nessas regiões, e assim até o Pampa Gaúcho, que também necessita tanto de proteção e amparo, subindo em direção ao Pantanal Mato-Grossense, Pantanal Goiano, Paulista e os países vizinhos, sobre o qual também o Pantanal avança, para restauração, recuperação, igualmente sobre todo o cerrado do centro do Brasil, onde os grandes grupos de trabalho também se dedicam no auxílio e no amparo. São os nossos sertanejos, os nossos índios, nossos caboclos, nossos ex-escravos, nossos africanos que nos visitaram há tão pouco tempo e tão longe no campo físico. Todos trabalhando na pátria espiritual e também no campo material, para a grande recuperação nacional e da América do Sul. E agora nós vamos levar as vibrações e centralizá-las em Brasília, para banhar de luz os três poderes: judiciário, legislativo, executivo, e todos que ocupam cargos de comando no governo, na administração nacional, para que suas mentes e corações sejam banhadas de luz, de esperança, de um despertar honesto e sincero com o Cristo, e aqueles que estiverem obrando em erro sejam imediatamente atingidos por nossas preces, que serão, como disse Paulo, brasas a queimar suas consciências até o arrependimento, e assim recuperarem-se para estarem trabalhando novamente com o Cristo. E os que estão obrando no caminho acertado sejam fortalecidos e guiados acertadamente em suas tarefas, e assim cobrindo de bênçãos todos os órgãos, todos os sistemas do país,
e agora penetrando profundamente o subsolo, onde as entidades vampirescas, obsessoras, estão atuando sobre esses nossos irmãos governantes em erro, em equívoco, para que sejam desligadas essas influências, para que esses nossos irmãos desencarnados sejam levados para o tratamento mais adequado, longe da influência desses nossos companheiros encarnados, encontrando assim também a oportunidade de despertar e tratamento. E agora de Brasília nós irradiamos essas vibrações em todas as direções, para chegar a todas as cidades, todas as capitais de estados, todos os municípios, onde houver um irmão, que essa luz chegue, brilhe em sua mente, desperte-o para o bem, para o progresso, tire as ideias fantasiosas e perniciosas da obsessão e permita que restaurem a fé no Cristo, a fé no Criador, a vontade do trabalho e a união entre todos, e o perdão chegue a todos os corações e a prece se estabeleça no lugar dos confrontos e atritos. E assim toda a nação, nem que por instantes, vislumbram a possibilidade de progresso e melhora, e do Brasil para todos os países vizinhos da América do Sul, Central e do Norte, todas as suas cidades, capitais, municípios, principalmente nesses momentos aguerridos em que vivemos, para que a cabeça da América não caia em erro mais uma vez, para que reencontre seu caminho, porque o coração do mundo, também aqui no Sul, deve estar preparado para a paz, para a harmonia, para a serenidade universal. Vibrando então em direção à África, à Ásia, à Europa, à Austrália, Polo Sul, Polo Norte, todas as ilhas do Atlântico, Pacífico, Índico, todos esses povos em sofrimentos nas grandes e pequenas ilhas, para que a luz chegue a todos, onde existe ainda a incompreensão e se faz a guerra, se distribui a doença, a fome, o desencanto e a dor, pela ignorância espiritual, pela inferioridade moral, para que nossas vibrações sejam de restauração e equilíbrio a toda a humanidade encarnada e desencarnada, e assim atingindo especialmente as crianças, os jovens, os adultos, os idosos e esses que estão partindo para o mundo espiritual após cumprirem sua jornada, e aqueles que estão chegando para novas reencarnações. Que mãos amigas de ambos os lados da vida ampare a todos, iluminando-os numa regeneração futura, mas desde já despertando a vontade de aprender e crescer. E assim no mundo espiritual, onde existe o choro e ranger de dentes, como disse o Mestre, por aqueles que desencarnaram em condições desfavoráveis e hoje choram, gemem neste mundo de sofrimento e dor, mas porém de burilamento e aprendizado. E assim as entidades superiores, guiando esses grupos, essas hordas de irmãos em sofrimento e dor, para reencontrarmos a escola espiritual e a salvação de cada um. E agora de volta vamos circundando todo o planeta com os nossos pensamentos, como se a luz brilhasse em todos os cantos do planeta. E agora no coração do mundo, no Brasil, nos encontramos mais uma vez, unidos no amor e na paz, para desejar que todos os irmãos nacionais, encarnados e desencarnados, aceitem a missão que Jesus nos convidou: criar uma pátria de amor, de paz e de esperança. Coração aberto para atender o assistido, o desgarrado, o infeliz, o sofredor e o doente, para que todos aqueles que sofrem nas camas de hospitais, em seus lares, nas ruas, recebam o consolo necessário. Aqueles que estão aprisionados por crimes diversos também sejam atingidos pelo amor, pela esperança, um despertar de cura moral para que se reencontrem. E assim toda
a nação brasileira encontra momentos de paz e harmonia por esta prece dirigida e por todos os companheiros e familiares, aqueles que ainda não compreenderam o grande passo que devemos dar para a evolução moral e espiritual. Que a paz se estabeleça entre todos os lares, de todos os trabalhadores de nossas casas espíritas, alimentando a todos na esperança, na certeza de um futuro melhor. Para aquelas mentes conturbadas no desequilíbrio, na desarmonia, sejam ajustadas no Evangelho do Mestre e tenhamos todos caminhando seguros em direção à espiritualidade superior. E que por andarmos ainda neste mundo material de expiação e de provas, estejamos sempre vibrando condições especiais para todos que encontrarmos, que onde pisarmos deixemos o rastro da luz, da esperança e do amor do Mestre Jesus. Com a graça de Deus, que assim seja.